Olá pessoal, voltamos com mais questões de português do Banco Instituto Bahia. Questão de número 4. Ele diz: acerca do emprego da sintaxe de colocação pronominal. Ele está falando aqui de próclise, mesóclise, ênclise, a posição dos pronomes, né? Esses pronomes átomo, oblíquo átomo, que é o me, o se, o li, o nos, o vos. Então esses são os pronomes oblíquos átomos que vai então estar antes do verbo ou depois do verbo ou então no meio do verbo. Aí ele fala, assinale a incorreta. Olha, sempre quando você encontrar isso na questão, você circula. Circula para você não se confundir. Vamos lá. Letra A, ele diz, na oração, aí qual a oração? A oração é, nesse processo os indivíduos se renovam. Linha 31 e 32. Ele fala, pode ser reescrito sem prejuízo gramatical por, nesse processo os indivíduos renovam-se. Perceba que aqui nós temos o pronome oblíquo átomo, a oração 2 e aqui na oração 1, antes e depois. Na oração 1 ele está antes do verbo, esse aqui é o verbo, renovam. Então aqui ele está antes do verbo, ele está na posição de próclise, tá? Antes é pré, tudo que vem antes a gente fala pré, p. Então começa com p. Começou antes é p, próclise. Aí ele está sugerindo aqui levar para depois do verbo. Depois do verbo nós temos a ênclise. Então toda vez que o pronome aqui oblíquo o si tiver depois do verbo, nós vamos ter a posição de ênclise. Aí ele pergunta, podemos fazer essa mudança que não vai ter prejuízo? Eu falo isso. Essa reescrita não vai provocar prejuízo, não vai provocar erro. Então vamos ver se é possível fazer essa mudança. Uma coisa muito importante. Essa mudança geralmente é possível. A maioria das vezes é possível você pegar o pronome e levar para depois. A única situação que não vai ser possível é quando você tiver uma palavra de atração. Então, se aqui, próximo do que, antes dele vinha uma palavra de atração, as palavras de atração é o que? A palavra que, algum advérbio, jamais, jamais é um advérbio, hoje é um advérbio de tempo. Então, se tiver algum advérbio ou então a palavra que, esse se aqui não vai poder sair dessa posição, tem que permanecer. Nesse caso aqui é indivíduo, indivíduo não é palavra de atração. Então, esse se pode ir para depois do verbo. Então, como ele falou que não vai provocar prejuízo, então tá tudo certinho. Então, a letra A é certa, né? Ele pede para marcar incorreta, então não é o gabarito nosso. Letra B, ele fala, à medida em que se organizar internamente, ocorre um caso de ênclise. Então ele está falando. Nessa oração aqui, que tá entre aspas, ocorre um caso de ênclise. Ênclise é quando o pronome oblíquo átomo vem depois do verbo. Então veja aí. O se aqui, ele está o que? Antes do verbo. Se ele está antes do verbo, não tem como ser ênclise. Não pode ser ênclise. Se está antes, é próclise. E essa próclise é obrigatória. Se tivesse aqui próclise escrito no lugar de ênclise, fosse próclise obrigatória, o item ficaria certo? Ficaria, porque nós temos aqui uma palavra de atração. A palavra que é uma palavra de atração. Então, esse se não pode sair dessa posição. Ele tem que ficar aqui próximo da palavra de atração. Não pode ser deslocado para depois do verbo. Então, se ele sugerisse aqui uma mudança, não seria possível fazer essa mudança. Mas no caso aqui ele falou que esse se é ênclise, já está errado, né? Ênclise, então não é ênclise, é uma próclise. Esse se aqui é uma próclise porque vem antes do verbo. Tudo bem? Então aqui esse item está o que? Errado. Então possivelmente já é o gabarito. Vamos olhar as outras. Vamos olhar as outras para ver como é que tá as outras, né? Letra A.
Letra C, ele diz, a reescrita da oração, aí ele vai, à medida em que, aqui é se, né, perdão aí que só viu, deixa eu ver aqui outro. Então isso aqui é um se, que realmente cortou, o pessoal enviou a prova e cortou. À medida em que se organizam, isso aqui é o verbo. Então perceba que o pronome veio antes do verbo, né? Ele está pedindo para reescrever. Vamos ver, ele está pedindo. Se essa oração pode ser reescrita por à medida em que organizam-se. Então ele está falando, né? Se passar para depois do verbo, se pegar o se e levar para depois do verbo, organizam-se. Prejudica a oração. Ele está falando isso. Prejudica, fica errado? Fica. Fica errado. Então ele falou uma verdade. O autor aí falou uma verdade. Então ele falando, se trocar isso aí, vai prejudicar. Então ele está falando uma verdade. Você está concordando com o que ele está falando, então é uma verdade isso. Então realmente não pode, esse se não pode vir para aqui, porque nós temos aqui uma palavra de atração. Ó. Então toda vez que tiver uma palavra de atração, o pronome oblíquo se aqui, no caso, ele não pode sair da posição que ele vinha lá de prócos. Ele não pode vir para ênfase. Então, ele falou, o autor falou aqui que prejudica, então realmente prejudica. Então ele falou, essa reescrita aí vai prejudicar. Então realmente vai prejudicar. Letra D. Ele fala, não existe no texto o emprego da colocação pronominal denominada mesóclise. Mesóclise, ó, o M aqui já fala meio. O pronome oblíquo ato vai vir no meio do verbo. O pronome oblíquo é o que? O me, o se, o li, o a, o o, nos, vos. Então esses são os pronomes oblíquo ato. Então, se ele colocasse esforçar-me-ia, então se colocar assim, ó, esforçar, esforçar, tracinho, me ia. É um termo aí mais poético, né, do que a linguagem, né, comum, informal nossa, né? Então, esforçar-me-ia, perceba que, ó, o pronome ele tá no meio do verbo, né? Tá, tem aqui o hífen, mas ele tá no meio do verbo. Então isso aqui é uma mesóclise. Então realmente lá no texto, se você olhar, não vai ter mesóclise. Então essa letra é verdadeira, ele pede para marcar a incorreta, a falsa, onde é que tem erro. Letra E. Então vamos lá, a oração. As possibilidades de mudança são maiores quando a sociedade civil se organiza. Então temos aqui o pronome oblíquo, se, e aqui tem o verbo. Ele está falando, apresenta um caso de ênclise. Então esse se veio antes do verbo. É ênclise? Não, não é ênclise. Se o pronome veio antes do verbo, nós temos o que? Próclise, né? Então aqui é próclise. Não é. Então essa aqui também está falsa. Então a gente já tem um problema aí, né? Tem duas questões falsas. A letra B é falsa, a gente viu. E a letra E. A banca trouxe o gabarito, a letra B. Ela não anulou essa questão. Eu já vi várias questões dela, né? Não sei se o pessoal não fez recurso, o que aconteceu, mas ela não anulou essa questão. Anulou e não tem como ser a letra. Ela trouxe o gabarito letra B, mas essa letra E com certeza está errado. Com certeza está errado, não tem como ser ênclise. Ênclise, o pronome vem depois. O que vem antes do verbo é próclise. Então, infelizmente, ela não anulou. A gente trouxe aí para a gente analisar a questão, mas infelizmente ela não anulou essa questão aí. Certo? Então, vamos ficar por aqui e até um próximo vídeo.